Então, estávamos falando de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e eles têm várias facetas. Vamos ver o que é o transtorno de acumulação? Algumas pessoas têm algumas manias de acumular. Acumulam uma coisa, outra. Imagina acumular um monte de comida agora que a gente está em quarentena. Imagina acumular um monte de remédio. Mas imagina acumular um monte de lixo, um monte de coisas que são catadas na rua. Muitas pessoas, e às vezes a gente vê isso num noticiário, a gente vê isso num documentário, tem uma mania de acumulação. Elas começam com pequenas coisas que elas julgam que em algum momento será necessário e útil para a vida delas e de outras pessoas. O que elas vão ter que ter, elas vão ter que dispor. Isso toma uma dimensão a ponto de tornar a vida incapaz. Elas não têm mais aonde dormir, a casa fica insana e algumas vezes a gente vê a vigilância sanitária intervindo naquela casa para a segurança daquela casa, daquela comunidade, daquele condomínio. As pessoas não têm ciência e noção de quão insano é isso. Isso é uma das facetas do transtorno de acumulação. É uma das subclasses do transtorno obsessivo compulsivo, que agora, no último DSM-5, recebeu uma classificação em separado dos transtornos de ansiedade. Mas tudo faz parte de um grande cluster dos circuitos cerebrais de ansiedade. Então essa sim é uma doença de ansiedade. Ela deixa a pessoa muito mais ansiosa, ela deixa a pessoa muito mais tensa, ela limita muito o seu funcionamento. O transtorno de acumulação, ele pode levar a pessoa a ter comportamentos esquisitos, não se relacionar mais com as pessoas e viver em função de acumular, de conquistar mais uma situação, conquistar mais uma coisa e viver reclusa. E quando ela começa a ter um pouco de crítica, ela começa a se retrair mais. Ela não consegue mais estar em sociedade com aquele tipo de comportamento. Ela não consegue, por exemplo, levar pessoas à sua casa. A casa fede, tem seus cheiros. Eu tenho alguns pacientes que passaram por cenários assim. Isso é muito complicado, é muito delicado. E isso precisa ser tratado. Se você tem vizinhos, tem conhecidos, tem pessoas que fazem isso, essas pessoas podem ter a sua ajuda. Tente mostrar isso para elas, tente mostrar seu apoio. A gente tem algumas terapias que podem ser feitas à distância. E hoje a gente está tendo que fazer isso à distância. Mas a gente tem que muitas vezes ajudar, medicar, tem algumas terapias comportamentais que ajudam. A felicidade é que os transtornos de acumulação têm uma boa resposta à terapêutica e a gente então vai ter um sucesso terapêutico muito bom quando a gente começa o mais breve possível. A gente não pode deixar cronificar esse cenário, porque é muito mais difícil. A gente chama de cristalização dos sintomas, e quando os sintomas ficam cronificados dentro daquela forma de existir. A cronificação dos sintomas, a cristalização, ela se dá quando a pessoa perpetua aquele sintoma por muitos e muitos anos na sua vida. A gente busca, o mais cedo possível, agir preventivamente e profilaticamente. E quando a gente consegue isso, a gente consegue ajudar mais e mais pessoas. E essas pessoas podem ser muito funcionais e ajudar todo mundo. E assim, em comunidade, todo mundo melhora. E então melhoraremos também.